São Paulo e Palmeiras sempre foi uma rivalidade muito quente, mas ultimamente o negócio tá ficando tenso, tá bom? E no vídeo de hoje do quadro Playlist eu vou relembrar as várias polêmicas recentes de Palmeiras e São Paulo, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao Covil do Fute, eu sou o Rick e aqui tem vídeo de futebol todos os dias, tá bom? Então, além de te convidar a me seguir lá no Instagram, também te convido a deixar o like aqui e se inscrever aqui no Covil do Fute para dar uma força pro meu trampo e para não ficar por fora de nada que sai aqui no canal, tá bom? Vamos começar essa lista numa ordem cronológica. Abril de 2022, São Paulo e Palmeiras duelavam pela final do Campeonato Paulista e no jogo de ida no Morumbi, o São Paulo teve este pênalti assinalado a seu favor. Sim, esse toque de mão do Marcos Rocha, no mínimo polêmico. E aí eu te pergunto, isso aí é pênalti? Pois bem, o pênalti foi mantido, o São Paulo converteu e venceu o jogo por 3-1, praticamente liquidando aquela final, né? Na verdade não, porque no jogo de volta no Allianz Parque o Palmeiras fez sonoros 4-0 no São Paulo e foi campeão paulista. Ao final da partida, o Caleri, muito revoltado, deu um tapa no celular de um moleque que era da base do Palmeiras e tava ali filmando a saída da delegação do São Paulo. Vamos lá, Matheus, olha lá, tá com o cara ali, ó. 3 meses depois, o duelo foi pela Copa do Brasil. Na ida no Morumbi, 1-0 para o São Paulo. Na volta, o Palmeiras já aniquilava a partida com poucos minutos no Allianz Parque, fazia 2-0, parecia tudo certo para a classificação do Palmeiras, quando o árbitro marcou este pênalti em cima do Caleri. O pênalti foi convertido, o jogo foi para os pênaltis e o São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Após a partida surgiu uma polêmica, a CBF admitiu que o pênalti foi checado, mas não foi checado o impedimento na origem da jogada. E ao que tudo indica, parece que o Caleri estava impedido. O Palmeiras solicitou para a CBF que fosse refeita a revisão só para desencargo de consciência, né? Mas a CBF alegou que a máquina do VAR já havia sido resetada e não tinha mais como fazer essa análise. No ano seguinte, São Paulo e Palmeiras se enfrentavam no Morumbi. O Palmeiras venceu aquele jogo por 2-0, mas uma cena chamou muita atenção, essa discussão acalorada entre Abel Ferreira e Caleri, dublada pelo Gustavo Machado. Ei, o que, cara? Tu bateu nele, seu perdeu o juízo, foi? Calma. Ele acertou uma cotovelada no meu jogador. Não fica descontrolado. Ele acertou. Pode sair você. Ele. Vamos. Sim. Você pode me escutar Ele aqui? merece cartão Abel, vermelho. o que eu faço não é sua decisão. Ó, Pô, mas isso ele deu você uma não pode cotovelada. fazer. Não pode fazer. Por favor. Mas ele também tem que Então ganhar você para. cartão. Agora você para. Mas você tá com ele ali. Pouco tempo depois eles se enfrentaram novamente pela Copa do Brasil, jogo no Allianz Parque, e o Daronco anulou este gol do Caleri alegando falta no lance. O VAR chamou para revisão, o Daronco foi ao monitor, viu que não aconteceu absolutamente nada e ainda assim manteve a decisão de campo e anulou o gol do Caleri. No final das contas não mudou nada porque o São Paulo ainda assim se classificou. Em 2024, no empate em 1-1 entre São Paulo e Palmeiras, algumas polêmicas, tá? Na origem do lance do gol do São Paulo, teve esse lance aí do Richard Rios solando o tornozelo do Alisson, lance claramente para vermelho, e não houve a revisão. Não houve o chamado pro árbitro dar esse vermelho. Seria 1-0 pro São Paulo e São Paulo com um jogador a mais. Mas com isso não acontecendo, o Palmeiras foi lá, empatou o jogo, e quando tava 1-1, São Paulo teria chance para fazer o gol da vitória por causa desse pênalti aí claríssimo no Luciano, que o árbitro não marcou, o VAR chamou e o árbitro também manteve a decisão de campo, não dando pênalti para o São Paulo. Após a partida, dirigentes do São Paulo foram bater lá na sala do árbitro, gritar, espernear, e aí o dirigente do São Paulo, Carlos Belmonte, foi flagrado ofendendo Abel Ferreira. Bateu, apitou pra você, que português de merda! Meses depois, pelo Brasileirão, Palmeiras e São Paulo empatavam no Allianz Parque até os minutos finais, quando o Veiga cobrou uma falta, a bola desviou claramente na mão do Lucas, lance até parecido com aquele do Marcos Rocha, e o VAR não recomendou a revisão para dar o pênalti pro Palmeiras. Acabou não fazendo falta porque o Palmeiras fez um gol no lance seguinte e venceu a partida. E após a partida rolou uma treta generalizada entre jogadores, dirigentes, seguranças, está todo mundo ali de Palmeiras e São Paulo. Um quiprocó absurdo aconteceu no gramado e foi se estendendo até os corredores pro vestiário. A equipe de arbitragem
arbitragem foi informada, porque isso pode acontecer, tá bom? O VAR informou para recomendação de expulsão de alguns jogadores ali envolvidos na briga, entre eles Rodrigo Nestor e Zé Rafael, que saíram na mão mesmo, e o árbitro viu isso depois pelas câmeras, depois que a treta toda dissipou, né? E nesse jogo aconteceu um ponto importante nessa trilogia toda. O gol de empate do São Paulo foi feito pelo Luciano, que ao comemorar chutou a bandeirinha de escanteio com o símbolo do Palmeiras. Tomou amarelo, rolou uma confusão ali, beleza, guarda essa informação. E aí chegamos em março de 2025, onde a Federação Paulista, antes do duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão, emitiu uma nota pedindo que todos os clubes envolvidos nas semifinais evitassem que seus jogadores chutassem a bandeirinha para não dar problema, né? O jogo marcava a estreia do Vitor Roque, e na estreia do Vitor Roque houve este lance polêmico aí, este pênalti marcado do Arboleda no Vitor Roque, que tá gerando muita discussão e que acho que, na opinião da maioria, não foi pênalti, né? Na cobrança, Rafael Veiga fez o gol, correu pra bandeirinha e chutou a bandeirinha com o símbolo do Palmeiras. Acho que o problema é chutar o símbolo do adversário, né? Pois bem, após a partida, o São Paulo foi reclamar na Federação Paulista de Futebol sobre este chute na bandeirinha. Eu tive uma reclamação do São Paulo, que o Veiga chutou a bandeirinha dele mesmo, do Palmeiras. Eu já vi várias vezes o São Paulo comemorar títulos de gols em cima do escudo, lá no Morumbi. O que seria um absurdo o adversário pular no escudo de São Paulo. Então eu acho que dentro da sua casa, você organizar como é que você quer que funcione, é um problema seu. Fato é, o São Paulo, antes dessa partida, tinha reclamado da marcação da data do jogo para uma segunda-feira, já que no sábado, no entendimento do São Paulo, era o dia ideal, o dia nobre, segundo o São Paulo, para se praticar o esporte. O Allianz Parque teria um show marcado, então a federação teve bom senso e colocou o jogo para segunda, para o Palmeiras, que tinha o mando, não perder, né, o seu mando. Muita gente relembrou que o São Paulo, em 2022, tinha citado domingo como o único dia nobre quando a federação marcou a final no Allianz Parque para um sábado, né? Porque no domingo o Palmeiras também não teria seu estádio. E aí, após toda essa discussão do São Paulo, a nota emitida falava que o São Paulo não iria para o Conselho Técnico em protesto pelo jogo marcado numa segunda-feira. Pois bem, Palmeiras eliminou o São Paulo e aí fez esta postagem aí, brincando que terá um novo Conselho Técnico e que alguém aí não vai participar. O São Paulo que foi eliminado, né? Pois bem, e a rivalidade não para por aí. Pelo que a gente está vendo do recorte recente, é certeza que ainda neste ano teremos novas polêmicas. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual a sua opinião aqui entre toda essa treta recente entre São Paulo e Palmeiras, entre Palmeiras e São Paulo? É claro, é uma rivalidade absurda, mas é uma rivalidade que nos últimos anos tá pegando muito fogo. Fala aí de qual lado vocês estão nessa história toda. Relembra que faltou alguma coisa nessa história toda, aqui tem muitos tópicos, muitas camadas. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês deixam aqui nos comentários e se inscreve aqui no Covil do Fute, que tem vídeo de futebol todos os dias, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!